dentre tantos remédios existentes, o melhor que eu pude provar para a autossabotagem é o reconhecimento do amor daquele que me criou e me dotou de um poder inimaginável para desprender-me de mim mesmo e passar a confiar que há sim um plano diretor para a minha vida, que não é um plano qualquer, é algo surpreendente, dificílimo em traduzir em palavras. Se você quiser provar, vai ter que viver por si mesmo. E Ele está esperando isto de você há muito tempo. Seres espirituais com imaginável poder. Livro de Hebreus 1,14. Estão aguardando você definir, determinar e marchar para viver esse momento da tua vida que pode culminar com a tua eternidade. E este mesmo poder que está disponível para você desde que você foi criada, minha irmã, capacita você em experimentar a arte da libertação de si mesmo. Pode ser um pouco a cada dia de tudo que está impedindo você de ser quem Deus idealizou que você fosse. Agora, esse pouco diário é de acordo com o teu desejo. Eu já preferi que fosse mais sintomático. Eu não sou muito paciente com essas coisas que eu acabo de reconhecer que está fazendo mal para mim. Eu quero logo abdicar disto. Será que você me entende? Não gosto de cortar coisas ruins aos pouquinhos. Eu entendo que ela tem que ser decepada da vida, mas alguns não conseguem, então Ele não desampara, Ele ajuda. E disse, não te deixo e nem te desampararei. 31:8 de Deuteronômio. Há um plano master, que você evolua tanto, e todos aqueles que te conhecem vão precisar conhecer você novamente. Eu sou um recebedor desta promessa. 12:1 e 2 do livro de Romanos. Tudo que a mente humana é capaz de idealizar com Deus, somente com Ele, ela se torna capaz de alcançar. Aleluia! O mundo atualmente vê a tecnologia sendo evoluída de uma forma impressionante, não é mesmo? Com equipamentos cada vez mais modernos, mais sofisticados, mais arrojados. E nós temos desde há milênios atrás a máquina mais poderosa de todas já criadas, a mente humana. Mas preste atenção, ela não consegue realizar o extraordinário se não acontecer um clique externo que vem do alto, que desce do Pai das Luzes, aquele que não tem sombra nem mudança de variação, Tiago 1,17, para torná-la apta a realizar os maiores feitos da história. Começa pelo âmbito espiritual, mas infelizmente a grande esmagadora massa não consegue compreender o que significa o poder mental, criativo, para também se utilizar dele. A mente humana é como um paraquedas, só funciona quando estiver aberta. Esse pensamento é de Einstein, que eu guardei no meu coração, e ele está completamente coberto de razão, não é verdade? Então, vamos abrir melhor a nossa mente, amém? Deus não ia investir tanto se Ele não cresce que você é capaz, quando estiver com Ele. Eu digo de coisas simplesmente inenarráveis. Não falo de coisas comuns aqui, porque o computador mais arrojado já criado até hoje, ele ainda está longe, mas
anos-luzes da capacidade da mente mais débil que existe. Só que é necessário ativar essa mente para que não haja espaço para a debilidade, mas espaço para a criatividade que Deus dotou todo aquele que Ele criou. Agora, Ele jamais arriscaria tanto também se não tivesse convicção que isto é real. Ele quer mostrar para o universo que Ele tornou possível individualmente, que com esforço humano, porque sem este todo o poder divino é vão. Você está entendendo? Uma pessoa é capaz de atingir uma imensa felicidade quando reconhece que ela vem como um prêmio por dedicação, por renúncia daquilo que faz mal à nossa índole, à nossa história, ao nosso caráter, à nossa família, à nossa sociedade, a todos que nos cercam. Renunciar àquilo que não tem préstimo nenhum, apenas provoca prazer, mas é um prazer chulo. Requer muitas vezes milhares de estímulos para se ter migalhas de prazer. Isso não confere com o plano eterno. Então Cristo veio para quebrar esse sofisma maligno. Paradigmas nefastos da sociedade moderna, desde que o mundo foi criado, é modernizado também. A astúcia para o mal. Seguindo a sequência do que nós estamos aqui refletindo juntos. Cristo, depois de julgado e condenado no Sinédrio, ele foi conduzido até o governador daquela província, Pôncio Pilatos. E ele questiona Jesus, perguntando se ele é o rei, como os judeus diziam que ele se dizia ser. Mas ele não respondia nada. Pilatos ficou surpreso, porque tantos testificavam contra ele, e ele cumpria no seu interior. Isaías 53:7, como ovelha muda foi levado diante dos seus tosquiadores. Mas você sabe, e nós estamos apenas relembrando, que era a festa da Páscoa. E naquelas ocasiões, o governador, para obter mais popularidade, costumava libertar um preso. E algo dizia a Pilatos que aproveitasse essa oportunidade e que perguntasse ao povo quem ele queria que soltasse. E havia alguém muito conhecido, um tal de Barrabás, que era um homicida. Era provavelmente o pior dos presos daqueles dias, que na rua era um desastre. Então, o próprio Pôncio Pilatos acreditou que iria se livrar daquela condição apertada que os judeus, os líderes, o colocaram em ele ter que proferir alguma sentença de morte contra alguém que ele via que era inocente. E o próprio Pilatos percebeu que o que os empurrava até ele era um fator luciferiano chamado inveja. 27:18 do Evangelho de Mateus. Também por inveja perseguiram os apóstolos, massacraram todos que foram alcançados.
5,18 do livro de Atos dos Apóstolos, 17,5, 13,45, Provérbios 14,30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Apocalipse 21:27 diz que não entrará na Nova Jerusalém nada que a possa contaminar. E a inveja, ela é como uma praga, pior que a varíola, que a peste negra, porque é uma praga, é uma peste dos quintos dos infernos, do coração satânico para o coração, que é a mente de muitos homens desavisados. Terrível, não? Até a mulher de Pilatos sentiu-se comovida ao ter tido um sonho com aquele justo e aconselhou o esposo que não se envolvesse nesta contenda judaica, porque até declarou que sofreu, agonizou no seu sonho por causa dele. Olha como o Espírito de Deus opera até nos ímpios e pagãos, que muitas vezes são mais sensíveis do que os religiosos de plantão. Mas aqueles líderes entre a multidão persuadiam que fossem taxativos e que incitassem uns aos outros, que libertasse Barrabás e que matassem Jesus de Nazaré. Pilatos não podia crer que o pior bandido daqueles dias fosse preferido ao invés de um homem manso, de um homem sem nenhuma marca, nenhum crime. 19 verso 6 do livro, ou Evangelho de João. Pilatos, horrorizado, dirige-se novamente para perto de Cristo e diz: o que é a verdade? Mas ele não pôde se demorar. Quando você não se demora perto de Cristo, você nunca vai saber o que é a verdade. 18:38 do Evangelho de João. Ele voltou até os judeus, voltou rápido demais e disse: não acho nele crime algum. Mas não demorou-se para que pudesse ter sido conquistado e mudasse a sua história. Salmo 43, 13 e 4 são pérolas para nossa reflexão. Se Pilatos quisesse experimentar dessa verdade, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Jeová, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. O verso 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Para mim é magistral. Zacarias 8,16 complementa: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Mas o ser humano está imerso em verdades falsificadas por aquele que principia esse mundo, quer o comando do planeta nas suas mãos, a preço de engano torpe e falsificação da santa e eterna palavra, ao ponto que na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 1 em diante: amados, não creiam em todo espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque
Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto vocês vão conhecer o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E lá estava ele diante de Pilatos, diante da multidão, diante de anjos, tanto do céu como da terra. Anjos caídos, que assistiam à agonia do príncipe da paz, do Pai da eternidade, do Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E o verso 3 dessa epístola diz que: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e já o tendes vencido, aleluia! Porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Não somos do mundo, mas de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu repito, o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 6 de 1ª Epístola de João 4. Agora, tonifique a tua mente a compreender que há um plano por trás de tudo. Deus se permitiu passar por isto, por um julgamento esdrúxulo, cheio de torpezas. Ele queria convencer você, quando ouvisse a sua história, que ele jamais arriscaria tanto se não tivesse certeza que ele venceria para você ser livre. Que ele não encontraria sepultura nesse mundo que pudesse prender, e que você também poderia ser livre delas. Você não foi criado para morrer. Por causa do pecado, muitos vão descansar, mas não é o sono da morte, é o sono dos justos. E ele estava apenas preparando o coração de todos que o assistiam para provar para o mundo e os anjos e os homens que ele é Deus e não há outro. Aleluia ao nome do Senhor. 18:40 do Evangelho de João. Todos voltavam a gritar, dizendo: este não, mas solta Barrabás. E Barrabás era um terrível salteador. Eu me lembro de uma expressão de Edmund Burke, que eu sempre cito quando oportuno: a única forma de o mal prosperar é que os homens de bem não façam absolutamente nada. E eu associo com Martin Luther King Jr., que disse que o que assustava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos homens de bem. Cadê os cristãos? Tinham fugido. Nenhum discípulo ficou, você lembra? Jesus estava terrivelmente só. Ninguém para poder interferir e tomar a sua dor. Senão a sua mãe, que, distante de tudo isto, debruçava-se sobre suas lágrimas. Me recordo de um texto cristão, Testemunhos Seletos, volume 1, um livro fascinante, que qualquer um pode ler, na página 88. Então, a voz da profecia atesta que foi me mostrado o povo de Deus esperando que alguma mudança ocorresse, que um convulsivo poder deles se apoderassem, mas ficaram decepcionados porque estavam em falta. Precisam agir, precisam lançar imediatamente mãos ao trabalho
e clamar a Deus por um genuíno conhecimento de si mesmo. No volume 5 desses mesmo escritos, Testemunhos Seletos, ou melhor, Testemunhos, página 308, diz que faze alguma coisa, faze-o depressa, mesmo as asas de um anjo desfaleceriam por um descanso muito prolongado, e o próprio Deus, se nativo fosse, não seria mais bendito. E o grande problema, o grave problema, é que nós estamos só assistindo. Poucos estão agindo. Qual o grau de ação que eu, Fernando Lucas, estou desprendendo de mim mesmo? E você, amado irmão, irmã, temos que ser pragmáticos. Estamos vivendo uma situação emergencial. O quanto estamos agindo em face da emergência que o mundo está sofrendo. Clame em plenos pulmões, diz o livro profético de Isaías 58:1. Não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A tentativa de Pilatos foi frustrada. Os conselhos da esposa caíram por terra. A turba amaldiçoada pela inveja, pela ira, pela contenda, pela porfia, parece que estavam ganhando. Hebreus 12, verso 4 diz: ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Que pecado? Alguns podem perguntar. Que pecado? O que Pilatos faria agora? Você sabe. Que farei de Jesus chamado Cristo? E toda a multidão numa só voz, no uníssono, disseram: seja crucificado. Pai, crucificar a Cristo significa crucificar eternidade, crucificar os sonhos mais extraordinários da vida de um homem, sacrificar casamentos, sacrificar a índole de filhos, sacrificar a fé, a confiança, o caráter, a esperança, a saúde, o amor e a eternidade. Mais uma vez. Por que tantos estão crucificando Jesus ainda, Pai? Porque se provavelmente estivessem lá, estariam aquietados de algum canto, com medo daquela turba de malfeitores. Algo semelhante vai acontecer de novo. Alguns vão ser tomados dentre o povo para serem escarnecidos, para serem humilhados, acharcados. Como nós procederemos? Em que lado nós ficaremos? Pai, um dia eu decidi ficar do lado dos perseguidos. Não quero fazer parte dos perseguidores. Eu quero lembrar que diz o grande conflito, lá no seu final, que os salvos sairão das masmorras deste mundo, dos calabouços, para a mais fantástica e extraordinária redenção de suas almas. Ninguém tem essa coragem se o Senhor não vier estar em nós. A coragem não é humana, a coragem é divina. A coragem é a presença do teu Espírito. A coragem para permanecer com Ele.
Assim como ele disse, se assim o fizer, eu permanecerei com você. Evangelho de João. Como isso acontece? Significa compromisso. Amor é compromisso. Permanecer com teu cônjuge, mesmo com todos os seus defeitos, e muito mais que isso, amá-lo apesar de tudo, perdoar sempre, não tomar para si o que pertence a Deus, a justiça. Não somos justiceiros, porque muitos desses se transformam em carniceiros, animais detritívoros, necrófagos. Depois você pode se informar o que significa isto. Ou sejam, seres que se alimentam de cadáveres. Nós fomos criados para ser seres que se alimentam de luz, de Jesus, que bebem da sua água. Quando você passa a crer que esta é a água da vida, no seu interior fluirão rios desta água viva. Permanecer amigo de alguém, independente de quem ele é. Eu posso começar orando e Deus vai dar sabedoria de como agirei, mesmo a despeito das falhas de caráter. O Espírito Santo tem 1000 maneiras de resolver problemas que nossa mente humana sequer poderia cogitar. Creia em Deus, mas não creia no homem, porque o homem é falho e é efêmero demais, mas Deus é eterno e não falha jamais. E Ele quer te ensinar a lidar com todos os dramas desta vida, porque simplesmente ama você, quer tornar você a melhor mãe do mundo, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor empresário, o melhor advogado, engenheiro, o melhor médico. Não para você dizer eu sou melhor, não, você vai dizer eu sou diferente, porque há um Deus que atua na minha vida, que clinica em mim, que advoga em mim, que constrói pontes em mim, que ama em mim e que testemunha em mim. Amém? Porque vive em mim. Pai, toma as famílias que precisam somente disto. Quando isto acontecer, teremos as mais belas famílias antes da eternidade. Eu ergo as mãos aos céus e rogo que o teu Espírito impressione profundamente cada coração que bate, que vai ouvir essa mensagem, a pensar: o que farei de Jesus chamado Cristo? Em nome dele que eu oro. Amém. Amigos e companheiros desta jornada, lembro a você, inscreva-se, por favor, se você ainda não é, e nos ajude a esparramar as sementes da vida, que é a palavra de Deus. Seja abençoado por isto. Compartilhe. Coloque um like ou um dislike segundo o teu coração. Acione o sininho e um comentário vai ser primordial para ajudar o nosso canal a ter mais eminência. Amém? Gratidão. E a você que nos ajuda até nesse quesito, eu peço uma bênção especial para você. Em nome de Jesus. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E é assim que eu peço, por Cristo. Amém.